E continuando a nossa correção de questões do Detran, no vídeo anterior nós conferimos 20 questões. E neste vídeo de hoje nós vamos conferir mais 25 questões oficiais de provas do Detran, iniciando na questão 21 até a questão 45. Portanto, você que vai realizar a sua prova teórica do Detran, acompanhe essa correção de questões. E se não assistiu ao vídeo anterior, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para o vídeo anterior com mais 20 questões de provas do Detran. Questão 21. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme os preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indica imperícia do condutor do veículo. O que indica imperícia aqui na questão 21? Alternativa A, acidente causado pela falta de habilidade do condutor, ou alternativa B, acidente ocasionado pela má conservação do veículo. Qual é a resposta correta da questão? Resposta correta, alternativa A. A imperícia é a falta de habilidade do condutor para dirigir. Aquele condutor que ainda está aprendendo a dirigir, ele não controla ainda corretamente todos os comandos do veículo. Logo, quando acontece um acidente pela falta de habilidade do condutor para dirigir, este acidente é classificado como imperícia, ou seja, falta de habilidade do condutor para dirigir. Já aquele acidente que é causado pela má conservação do veículo, ele é classificado pela negligência. Motorista negligente é aquele motorista que vai dirigir o veículo mesmo sabendo que o veículo está em mau estado de conservação ou de funcionamento. Portanto, negligência daí. Assuntos muito cobrados nas provas do Detran em questões de direção defensiva: a imperícia e a negligência. Próxima questão. A placa especial ilustrada a seguir é sempre colocada numa via transversal com o objetivo de advertir aos condutores que nela trafegam e que forem entrar numa outra via que esta. Analise a placa de advertência. É uma placa de advertência especial que foi colocada em uma via transversal com o objetivo de advertir aos condutores que nela trafegam e que forem entrar numa outra via. Alternativa A, possui no sentido para a esquerda tráfego exclusivo de ônibus e no outro sentido tráfego geral. Ou alternativa B, permite que ônibus que venham pela via transversal somente entrem à esquerda. Qual a resposta para a questão 22, na sua opinião? Resposta correta, alternativa A. A placa ilustrada na questão, a placa especial de advertência, ela possui, sentido aqui para a esquerda, tráfego exclusivo de ônibus. E no outro sentido ilustrado na placa, tráfego geral. Neste outro sentido de circulação, de direção, tráfego geral para todos os outros tipos de veículos. Portanto, alternativa A, resposta correta da questão. Questão 23. Devido à supervalorização da máquina, alguns motoristas acreditam que: alternativa A, os veículos não têm nada a ver com o que acontece de ruim no trânsito. Alternativa B, quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. Qual a sua resposta para a questão 23? Uma questão de cidadania que fala sobre a supervalorização da máquina. O que significa esse termo, supervalorizar a máquina?
Supervalorizar a máquina é aquele condutor que está no trânsito e acredita que quanto melhor é o veículo que ele está dirigindo, que ele possui, ele terá mais direitos e menos deveres do que os outros condutores. Portanto, é um pensamento equivocado, errado, que alguns condutores, infelizmente, têm no trânsito. Acharem que, porque tem um veículo melhor, consequentemente mais status, acreditarem que tem mais direitos e menos deveres no trânsito, na via. Portanto, alternativa B, resposta da questão 23. Questão 24, sobre meio ambiente. Uma afirmação correta sobre o meio ambiente. Alternativa A, dizemos que há agressão ao meio ambiente quando se altera o equilíbrio da natureza, como é o caso dos gases e da fumaça dos veículos que se misturam ao ar atmosférico. Ou, alternativa B, o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural nos veículos, diminui a possibilidade de degradar o meio ambiente. Na sua opinião, qual é a resposta correta aqui na questão 24 sobre o meio ambiente? Resposta correta, alternativa A. Dizemos que há agressão ao meio ambiente quando se altera o equilíbrio da natureza, como é o caso dos gases e da fumaça dos veículos que se misturam ao ar atmosférico. Resposta correta da questão. A alternativa B ficou errada. O uso de combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, diminui a possibilidade de degradar o meio ambiente. Será que diminui? Pelo contrário, não diminui. Na verdade, aumenta a possibilidade de degradação ao nosso meio ambiente. O uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo são muito prejudiciais ao nosso meio ambiente. Questão 25. A velocidade mínima em uma rodovia sinalizada com velocidade máxima de 100 km por hora é... Atenção a este comando da questão. Está perguntando a velocidade mínima permitida numa rodovia que tem máxima de 100 km por hora. Alternativa A, 60 km por hora. Alternativa B, 50 km por hora. Qual a sua resposta para a questão 25? Resposta correta, alternativa B, 50 km por hora. A velocidade mínima em uma via, como regra, ela não poderá ser inferior à metade da máxima permitida para o local. Sendo assim, se a máxima da via é de 100 km por hora, a mínima será 50 km por hora, salvo quando o motorista trafega sob condições adversas ou na faixa da direita da via. São exceções com relação à velocidade mínima permitida para uma via. Questão 26. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que o infrator será submetido a um curso de reciclagem. Dentre outras situações, quando que um condutor infrator será obrigado a se submeter a um curso de reciclagem. Na alternativa A temos quando suspenso do direito de dirigir e quando cometer uma infração por excesso de velocidade. Na alternativa B, suspenso do seu direito de dirigir e quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Qual a sua resposta para a questão 26? Dentre outras situações, quando que um condutor infrator será submetido a um curso de reciclagem?
Se você respondeu alternativa B, acertou a questão. Quando o condutor for suspenso do seu direito de dirigir e também quando se envolver em um acidente grave para o qual ele tenha contribuído, seja o culpado do acidente. E por que a alternativa A está errada? Quando suspenso do seu direito de dirigir, tudo bem, até aqui está correta a resposta. E quando cometer uma infração por excesso de velocidade, errado o final aqui da resposta. Não é porque o condutor cometeu uma infração por excesso de velocidade que o seu direito de dirigir será suspenso. Resposta errada. No entanto, se a questão citasse um excesso de velocidade, o condutor cometeu uma infração por excesso de velocidade acima de 50% da máxima permitida para a via. Neste caso, aí sim, o condutor teria também o seu direito de dirigir suspenso, exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50%. É uma infração que também prevê suspensão do direito de dirigir. É uma infração chamada autossuspensiva. Mas não é o caso citado aqui na alternativa A. Portanto, a alternativa A ficou errada aqui na questão. Questão 27. 3 motoristas cometeram, nos últimos 12 meses, as seguintes infrações. A questão traz 3 motoristas e as infrações que eles cometeram nos últimos 12 meses. E aqui temos o comando da questão. A questão pergunta, nesta situação, o número de pontos acumulados por estes motoristas é respectivamente de. Então, qual é o número de pontos acumulados por estes motoristas aqui na questão 27? O motorista número 1 cometeu 2 infrações leves. 2 infrações leves. Quantos pontos o motorista 1 cometeu? Cada infração leve, revisando, aproveitando aqui o momento para a gente revisar, cada infração de trânsito de natureza leve, ela prevê 3 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Cada infração leve, 3 pontos. Se o motorista 1 cometeu 2 infrações leves, então ele tem 6 pontos acumulados. Alternativa A traz 6 pontos e a alternativa B também traz 6 pontos ali, iniciando a questão. Agora vamos analisar o motorista número 2. O motorista número 2 cometeu 3 infrações gravíssimas. 3 infrações gravíssimas. Qual é a pontuação de uma infração gravíssima? Cada infração gravíssima prevê 7 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Cada infração gravíssima, 7 pontos. Se o condutor cometeu 3 gravíssimas, 3 vezes 7, 21 pontos. Então, o motorista número 2 tem 21 pontos acumulados. Sendo assim, a gente já sabe que a alternativa B é a resposta da questão, pois a alternativa A trouxe 7 pontos. Resposta errada. E por fim, motorista 3, ele cometeu 2 infrações graves. Cada infração grave prevê 5 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Infração grave, 5 pontos. Como o condutor cometeu 2 de natureza grave, ele terá 10 pontos lançados no seu prontuário de condutor. Portanto, confirmamos a resposta correta da questão. Alternativa B, resposta correta. Serão 6 pontos para o motorista número 1, 21 pontos para o motorista número 2 e 10 pontos para o motorista número 3, respectivamente, como a questão pediu, nessa ordem respectiva, alternativa B, gabarito da questão.
E aqui só faltou a gente revisar a infração de natureza média. Cada infração de natureza média prevê 4 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Infração média, 4 pontos. Portanto, vale muito a pena você estudar esse assunto. Tipos de infrações de trânsito e sua pontuação respectiva. Assunto sempre cobrado em questões do Detran. Próxima questão, questão 28. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são... Quais são os 4 tempos de funcionamento de um motor do veículo? Admissão é o primeiro tempo de funcionamento do motor do veículo, mas lubrificação não é tempo de funcionamento do motor. A lubrificação é o que ocorre no interior do motor do veículo, lubrificação das peças móveis internas do motor. Portanto, a palavra lubrificação deixou a alternativa A errada. Sendo assim, a alternativa B é o gabarito da questão, é a resposta correta. Admissão, primeiro tempo de funcionamento do motor. Compressão, segundo tempo. Explosão, terceiro tempo de funcionamento de um motor do veículo. E, por fim, escapamento, quarto e último tempo de funcionamento do motor do veículo. Questão 29. A sinalização representada pela placa abaixo é... Analise a placa, a ilustração representada aqui na questão. A placa representada é uma placa de serviços auxiliares ou uma placa de identificação? Qual a resposta correta na sua opinião? Resposta correta, alternativa A. A placa representada na questão é uma placa de serviços auxiliares. Próxima questão. Para maior vida útil da suspensão e dos pneus, o condutor defensivo deve saber que quando... Alternativa A. O veículo estiver parado, deve-se deixar sempre as rodas alinhadas com o meio-fio. Alternativa B. Quando for inevitável passar por um buraco, deve acionar o freio com pouca pressão. Qual a resposta correta para a questão 30? Para uma maior vida útil da suspensão e dos pneus, o condutor deve deixar sempre as rodas alinhadas com o meio-fio quando o veículo estiver parado ou estacionado. Alternativa A é a resposta correta da questão. Questão 31. Inúmeras recomendações podem ser feitas para que os condutores de veículos automotores possam contribuir para diminuir os índices de poluição. Dentre elas, cita-se: quais são recomendações para os condutores contribuírem para a diminuição da poluição ambiental? Na alternativa A, diz evitar reduções constantes de marchas e freadas em excesso. Alternativa B, aumentar o período de utilização dos filtros de ar e óleo do motor. Na sua opinião, qual a resposta correta para a questão? Resposta correta, alternativa A. Quando o condutor evita a redução constante de marchas e freadas em excesso, isso contribui para diminuir os índices de poluição ambiental. No entanto, quando o condutor aumenta o período de utilização dos filtros de ar e óleo do motor, isso contribui para o aumento da poluição ambiental. Próxima questão. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve-se: alternativa A, acionar o pedal do freio e reduzir a marcha. Alternativa B, acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida.
para o trecho em questão da via. Qual a resposta correta para a questão 32? Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva. Resposta correta da questão, alternativa B. O condutor deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. O correto durante uma curva na rodovia é que o condutor faça a curva acelerando um pouquinho. A aceleração impulsiona o veículo na trajetória correta e traz mais estabilidade ao veículo automotor. E durante uma curva, o condutor deve evitar utilizar o pedal do freio e deve evitar também reduzir a marcha do veículo. Durante a curva, deve-se evitar isso. Isso aqui, na verdade, deve ser feito antes de uma curva na rodovia, na estrada. Antes de uma curva, caso seja necessário, nós vamos reduzir a velocidade do veículo, acionar o pedal do freio e também reduzindo uma marcha, caso seja necessário. Portanto, resposta errada para a questão. Questão 33. É proibido a todo condutor de veículo. Alternativa A, parar antes de entrar em via preferencial. Alternativa B, dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. Qual a resposta correta para a questão 33, na sua opinião? Resposta correta, alternativa B. É proibido a todo condutor de veículo dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma da lei. E o condutor que vai dirigir em via pública sem a devida habilitação ou permissão para dirigir comete uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima. Infração gravíssima com penalidade de multa e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado que possa retirar o veículo para este condutor não habilitado. E no caso aqui da alternativa A, não é proibido a todo condutor de veículo parar antes de entrar em via preferencial. Não é proibido, na verdade, é um dever de todo condutor, de todo motorista no trânsito. É seu dever parar antes de entrar em uma via preferencial. Parar e olhar bem para os dois lados antes de atravessar a via. Questão 34. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a questão traz 3 itens para analisarmos. E ao final pergunta, quais estão corretos? Item número 1, está correto? A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Item número 1, item correto. A educação para o trânsito é direito de todos e prover esta educação é um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Item número 2. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia pela faixa de pedestre. Item número 2 também está correto. Os pedestres foram beneficiados, passaram a ter preferência na travessia pelas faixas de pedestre. Os condutores devem parar quando o pedestre já está atravessando a rua, atravessando pela faixa de travessia de pedestres. Por fim, item número 3 está correto ou errado na sua opinião? Foi vetado ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso. Será que isso foi vetado ao cidadão? Foi proibido ao cidadão o direito de solicitar fiscalização
ou implantação de equipamentos em vias de tráfego intenso? Será que isso foi vetado, foi proibido? Item 3 está errado, não foi vetado. Portanto, o início aqui do item 3 está errado. E o restante aqui da frase, ela aparece em outras perguntas e está correto. Retirando esta parte, foi vetado, nós temos a seguinte frase que fica correta daí. Ao cidadão é garantido o direito de solicitar fiscalização ou implantação de equipamentos em vias de modo geral, em qualquer tipo de via, em qualquer lugar. É um direito do cidadão. Portanto, resposta correta da questão 34, alternativa A. Estão corretos o item 1 e 2 apenas. Questão 35. Certo condutor vai guiar pela primeira vez um veículo diferente do seu, bem mais moderno. Segundo os preceitos da direção defensiva, o procedimento correto a adotar é... Qual é o procedimento correto a se adotar quando você vai guiar pela primeira vez um veículo diferente do seu? Alternativa A, dirigir devagar e, em caso de dúvida, estacionar o veículo e solicitar auxílio ao agente de trânsito. Ou, alternativa B, portar a documentação do veículo, procurar conhecer todos os comandos do veículo antes de conduzi-lo, bem como fazer os devidos ajustes nos espelhos retrovisores e no banco do condutor. Qual a resposta correta para a questão, na sua opinião? Resposta correta, claro, alternativa B. Caso você vá dirigir um veículo diferente do seu, bem mais moderno pela primeira vez, você deve portar a documentação deste veículo, procurar conhecer todos os comandos dele antes de conduzi-lo, bem como fazer os devidos ajustes nos espelhos retrovisores e também no banco do condutor. Resposta correta para a questão. Próxima questão é considerado como acidente inevitável. O que é um acidente chamado assim, inevitável? Alternativa A, aquele em que o condutor fez tudo o que poderia fazer, mas foi impossível de evitar. Ou, alternativa B, aquele que foi ocasionado por alguma condição adversa. Qual a resposta para a questão 36? Resposta correta, alternativa A. Acidente inevitável é aquele acidente impossível de se evitar. Inevitável. Questão 37. Para expedição de um novo certificado de registro de um veículo que teve substituição de qualquer equipamento de segurança especificado pelo fabricante, exige-se. O que é exigido para a expedição de um novo certificado de registro de um veículo, quando este veículo teve uma substituição de qualquer equipamento de segurança especificado pelo fabricante, ou seja, esse veículo sofreu uma alteração de característica. Quando é feita uma alteração de característica de um veículo automotor, exige-se para a confecção de um novo certificado de registro veicular. Será que é a alternativa A, uma declaração do mecânico responsável pelas alterações? Ou, alternativa B, um certificado de segurança expedido por um órgão ou entidade de metrologia legal? Qual a sua resposta para a questão 37? Resposta correta da questão, alternativa B. Neste caso, exige-se um certificado de segurança veicular, que é expedido por um órgão ou entidade
de metrologia legal certificado, credenciado pelo Inmetro. Esse veículo vai ser testado com relação à mudança de característica que ele sofreu. E após os testes, se for aprovado, será emitido um certificado de segurança veicular, o qual o proprietário deste veículo terá que apresentar no Detran para emissão de um novo certificado de registro de veículo. Próxima questão, questão 38. Os sistemas de transmissão mais comuns são o mecânico e o automático. No sistema de transmissão mecânico, as marchas são selecionadas. De que maneira as marchas são selecionadas em um veículo com sistema de transmissão mecânico, ou também chamado manual? Alternativa A, pelo condutor do veículo manualmente. Alternativa B, pela rotação do motor e pelas mãos do condutor. Qual a resposta correta para a questão? Resposta correta, alternativa A. No veículo equipado com câmbio mecânico, as marchas são selecionadas pelo condutor do veículo manualmente. Próxima questão, questão 39. Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, só que momentaneamente apagado por falta de energia, neste caso, quem tem preferência de passagem? Alternativa A, quem aproxima-se pela direita, ou alternativa B, quem circula pela via de maior movimento. Qual a sua resposta para a questão 39? Todo condutor deve saber que, ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, só que esse cruzamento está momentaneamente apagado pela falta de energia. Neste caso, quem tem a preferência de passagem neste cruzamento? Se você respondeu a alternativa A, acertou a questão. Em cruzamentos não sinalizados, tem preferência de passagem o veículo que se aproxima pelo lado direito do condutor no cruzamento. Alternativa A, resposta da questão. Questão 40, questão semelhante à anterior. O veículo que estiver à direita do outro terá a preferência de passagem em cruzamentos quando estiver. Quando que o veículo que estiver à direita do outro terá preferência de passagem em cruzamentos. Alternativa A, transitando por direções que se cruzem em local sinalizado. Alternativa B, transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Qual a sua resposta para a questão 40? Resposta correta, alternativa B. Em local não sinalizado, terá a preferência de passagem o veículo que se aproxima pelo seu lado direito no trânsito, no cruzamento. Resposta correta da questão. Caso o cruzamento seja sinalizado, esta regra não funciona daí. Se o cruzamento é sinalizado, a sinalização de trânsito vai estabelecer de quem é a preferência de passagem. Em cruzamentos sinalizados, respeitamos a sinalização. E em cruzamentos não sinalizados, respeitamos as regras de circulação e de conduta. Questão 41. Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. Qual é a punição para aquele condutor que estaciona em desacordo com as posições estabelecidas no CTB? Alternativa A, o condutor será multado já que cometeu uma infração grave. Alternativa B, será uma infração média, punida com multa e remoção do veículo. Qual a resposta correta para a questão?
Resposta correta, alternativa B. Será uma infração de natureza média, unida com a multa e também a remoção do veículo do local. Macete aqui para esse tipo de questão. Em infrações de estacionamento irregular, haverá a remoção do veículo do local. Logo, em questões de provas do Detran, quando a questão perguntar infrações de estacionamento irregular e sem a presença do condutor, lembre-se que, neste caso, haverá a remoção do veículo do local. Isso te ajuda a acertar questões como esta questão 41. Questão 42. Qual é o objetivo principal de quem presta os primeiros socorros? Alternativa A, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Alternativa B, não cumprir mais do que a sua obrigação. Qual é o objetivo principal de quem presta primeiros socorros? Resposta correta da questão, alternativa A. O objetivo principal é o de proteger a vida do acidentado e também reduzir o seu sofrimento. Resposta correta da questão. Questão 43. No caso de hemorragia nasal, qual a atitude a ser tomada? O que fazer quando há uma hemorragia nasal? Alternativa A, comprima as narinas e aplica um pano com gelo sobre o nariz. Alternativa B, massageie suas narinas. Qual a resposta correta para a questão? Resposta correta, alternativa A. No caso de uma hemorragia nasal, deve-se comprimir as narinas e aplicar um pano com gelo sobre o nariz. Questão 44. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por... Qual é o componente que substitui o carburador nos veículos atuais, nos veículos mais modernos? Alternativa A, injeção eletrônica, e alternativa B, filtro de combustível. Qual a resposta correta para a questão 44? Resposta correta, alternativa A. A injeção eletrônica de combustível substitui o carburador nos veículos atuais. Injeção eletrônica de combustível. Já o filtro de combustível apenas filtra o combustível nos veículos mais antigos e também nos veículos atuais. Por fim, última questão deste simulado, questão 45. O superaquecimento pode ser notado no painel do carro ao ser verificado que... Alternativa A. Luz vermelha com um termômetro acende e não apaga com o carro ligado. Alternativa B. O contagiros marca uma rotação grande. Qual a resposta correta para a questão 45? O superaquecimento ele pode ser notado no painel do carro, ao ser verificado que... Resposta correta, alternativa A. Ao ser verificado que uma luz vermelha com um termômetro ela acende e não apaga com o carro ligado. Luz do termômetro ou também chamada luz de temperatura do funcionamento do motor do veículo. É uma luz vermelha, um dos instrumentos do painel do veículo, e ela marca o superaquecimento do motor do veículo. Luz do termômetro ou luz da temperatura. Resposta correta da questão 45. Chegamos ao final de mais este simulado com questões atuais do Detran. E se os conteúdos deste vídeo agregaram conhecimentos para você realizar a sua prova teórica, deixe um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais!